somos a Igreja Fila. Fila de filhos e de levar alimento. E como filhos, essa é a nossa missão. O Fila Online é a continuação da igreja agora na sua casa. Se você quer saber um pouco mais sobre a igreja, estamos no Instagram, Facebook e YouTube. Para nos encontrar é muito fácil, é só colocar @igrejafila. Acreditamos que com as redes sociais vamos poder levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas. Deus te abençoe e tenha uma ótima reunião. Olá, meus queridos, paz do Senhor, bem-vindos a mais um culto online da Igreja Fila. Que nesse momento você reserve agora esse tempo para buscar do Senhor, para você receber a porção do Senhor, que o Espírito Santo esteja falando com você hoje. E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, são dois textos na verdade, está lá em Mateus 14, o versículo 19, que diz assim: E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. O segundo texto está em Mateus 15, um pouquinho mais para frente, no versículo 35. Ele diz assim: Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Vemos aqui as 2 multiplicações de pães e de peixes que Jesus fez. Uma coisa interessante que me chama a atenção nesses textos é que Jesus, primeiro, ele deu graça. E a palavra-chave hoje que eu quero deixar para os irmãos é gratidão. Que hoje nós tenhamos um coração grato, um coração que possa agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós até hoje. Eu tenho certeza que o Senhor não tem deixado faltar nada para você. E muitas vezes a gente reclama do pouquinho que Deus nos dá. Só que Jesus ele fez algo aqui muito interessante. Ele não reclamou do pouquinho que tinha. Ele simplesmente agradeceu. Eu gostaria hoje que essa palavra, gratidão, tivesse em seu coração, tivesse na sua mente. Eu quero que você imagine agora a seguinte situação. Que você se colocasse no lugar de uma pessoa que está dando um presente. Vamos supor que você está dando um presente para alguém. Um presente simples. Quando essa pessoa recebe e não agradece, ou então fica sem jeito, você com certeza vai ficar triste. Com certeza vai bater aquela tristeza no fundo do seu coração. Por quê? Porque a outra parte foi ingrata contigo. Que possamos hoje ter a gratidão e saber que Deus está cuidando em todos os detalhes. Vamos orar. Senhor Deus, hoje, ó Pai, eu coloco a minha vida, coloco a vida, Senhor, dos meus irmãos, dos meus amigos, diante da Tua presença, Senhor. Eu peço, Deus, que hoje tenhamos uma consciência de gratidão, Senhor. Saber que o Senhor tem cuidado nos detalhes, saber que o Senhor tem cuidado em todos os sentidos, das coisinhas mais pequenas, Senhor, que muitas vezes nós deixamos passar, ó Pai. Muitas vezes nós não estamos sensíveis para o pequeno que o Senhor está fazendo, mas que lá na frente vai gerar algo grande, lá na frente vai gerar algo que vai trazer a nossa fé, que vai trazer entendimento do que o Senhor esteve nos livrando, ó Pai. Senhor, que possamos ter um coração grato, em nome de Jesus. Amém. Olá, é um imenso prazer estarmos novamente juntos para adorarmos ao Senhor. Eu convido você a adorar o nome daquele que era, que é e que há de vir. Amém. Jesus Cristo. Nós o aguardamos e como o aguardamos. Talvez você tenha algum pedido para apresentar a Deus, alguma questão que você queira apresentar a Ele. Mas eu vou pedir para que você deixe isso para um outro momento. Este momento
é o momento de nós adorarmos ao Rei dos Reis. Seu nome é Jesus. Amém? Louvado seja o bendito nome do Senhor. Todos os povos, tribos e línguas.
Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que seu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Em tudo
sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo dom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo dom e toda voz, cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Mas bendito é o homem, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore, plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra está em Jeremias, capítulo 17, versos 7 e 8. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, eu diria o tema mais importante para a sua vida. Vamos falar sobre propósito. Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósito, no primeiro capítulo, ele vai dizer para nós que o propósito é mais importante do que os mais ambiciosos sonhos. Ele vai dizer que o propósito é mais importante do que a família, mais importante de uma bela carreira profissional. O propósito traz significado de vida, significado para a existência humana. E esse propósito, muitas vezes que nós pensamos ser encontrado dentro de nós, esse propósito, inclusive, que muitos livros dizem que estão em nós, na verdade, não podem vir de nós. A primeira e grande importância do propósito que você deve entender que o propósito parte do único e supremo Criador do universo, aquele que formou. Um outro exemplo simples para simplificar e exemplificar isso é o fabricante de um produto. Quando compramos um produto e temos algum problema, nós vamos em quem fabricou, em quem projetou esse produto. Logo, nós temos um planejador, nós temos um arquiteto, nós temos um engenheiro, nós temos alguém que nos criou e deu a nós um propósito, uma finalidade. O breve catecismo de Westminster, na primeira pergunta, vai dizer qual o fim principal do homem. E a resposta é o fim principal do homem é glorificar ao Senhor e ter nele prazer em todo o tempo, ou ter nele prazer sempre. Isso é o propósito da vida do homem. Seja você quem for, seja você de qual classe social for, seja você qual habilidade você tiver, você precisa entender, Deus criou você para um propósito, e o propósito que você tem na sua vida é de glorificar o nome do Senhor. A palavra de Deus vai nos ensinar, por exemplo, lá em Atos, que tendo Davi cumprido o seu propósito, feito o seu propósito na sua geração, cumprido o que era determinado pelo Senhor para a sua geração, ele descansou com os seus pais. Todos nós temos uma missão
por causa desse propósito. Todos nós, no nosso âmbito, na nossa dimensão, enquanto ser humano, temos um propósito diante de Deus e diante dos homens, aquilo que viemos para fazer aqui. Nesse cenário, eu quero trazer também para você a leitura de 2 Reis, capítulo 20, que diz assim, 2 Reis, capítulo 20, verso 1, vai dizer para nós o seguinte: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Essa foi a palavra dura, a palavra amarga que Isaías está trazendo para o rei Ezequias. Ezequias está doente e está com uma doença para a morte. E Isaías, o profeta de Deus, não vem lhe trazer uma palavra fácil de ingerir, ele não vem lhe trazer uma palavra fácil para adocicar a sua vida ou para lhe fazer com que seus ouvidos pudessem ser coisas simples de serem ditas. Isaías vem e coloca o dedo na ferida e diz: põe a sua casa em ordem, porque certamente você vai morrer. Uma das coisas que nós precisamos entender para o propósito é que a morte é uma realidade da vida. Ela está diretamente ligada à vida e por isso nós precisamos pensar em tudo que fazemos, em tudo que somos, em tudo que temos feito e construído na vida. Porque se tem uma coisa que o propósito nos ensina o propósito tem muito mais a ver com a entrega do que com a conquista. Há muitas pessoas que talvez estão me ouvindo aí e têm no seu ser uma vontade de possuir coisas, de construir coisas, de trazer para si coisas. Acontece que o propósito tem muito mais a ver com aquilo que você entrega, com aquilo que você dispõe, com aquilo que você deixa. Por isso, Isaías está trazendo uma voz amarga, mas que traz luz ao propósito de Ezequias. Em meio à sua doença, ele está sendo avisado pelo profeta. E Deus, na sua infinita soberania, na sua infinita glória, na sua infinita sabedoria, vai conceder para Ezequias mais 15 anos. Ezequias, logo depois que Isaías sai da sua presença, chora amargamente, diz a palavra. Então, Isaías ainda está saindo, Isaías ainda está saindo do palácio e ele imediatamente é interpelado por Deus e diz: volte lá, porque eu ouvi a oração de Ezequias. Ezequias foi um grande rei de Israel, um rei que fez o que o Senhor lhe aprovava, fez aquilo que Deus aprovava no reino. Ele quebrou todos os postes ídolos. O cenário que nós estamos vivendo aqui no livro de Reis é o tempo dos reis. Nós temos embaixo a tribo de Judá e Benjamim, ao qual Ezequias é o rei de Judá e está em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, e nós temos o reino do norte que está sendo dissolvido por causa do Império Assírio, justamente porque o Império Assírio está conquistando todos os reinos. O Império Assírio está fazendo um arrastão, está engolindo os seus inimigos. O Império Assírio está dominando todas as cidades, inclusive em Judá. Se nós formos verificar, por exemplo, a famosa história do rei Ezequias no capítulo anterior contra Senaqueribe, que é o rei da Síria, nós vamos ver que Deus dá um livramento estupendo, maravilhoso para a vida de Ezequias. Há inclusive registros históricos das conquistas do rei assírio Senaqueribe sobre Judá. Ele conquistou 46 cidades no reino de Judá, e isso comprovado inclusive historicamente. Há inclusive registros em museus de tudo aquilo
que esse império fazia. E quando eles vêm a Jerusalém, Ezequias já havia pago um imposto altíssimo para que ele ficasse submisso ao império, mas que o império não invadisse Jerusalém, ele continuasse governando Jerusalém. Senaqueribe não aceita, Senaqueribe quer conquistar Jerusalém, e é quando ele manda pessoas, mensageiros para Jerusalém, falar abertamente. Inclusive, os servos de Ezequias vai dizer para os servos do rei Senaqueribe para eles falarem em aramaico, para que os outros não ouçam nas muralhas de Jerusalém. Mas eles não dizem em aramaico, dizem em judaico, diz a palavra, para que todos possam ouvir mesmo, porque o que Ezequias está fazendo é acreditar numa coisa impossível. É certo que o rei de Ezequias jamais poderá livrá-lo da mão de Senaqueribe. Ezequias vai consultar ao Senhor e vai orar ao Senhor, e o Senhor ouve a Ezequias e dá um livramento estupendo. Diz a palavra de Deus que sai um anjo e fere os assírios. Neste dia, 185 mil soldados são feridos pelo anjo do Senhor. Olha que milagre maravilhoso. Então nós não estamos aqui lidando com um homem nécio, com um homem tolo, com um homem que não conhece ao Senhor. Pelo contrário, por causa da sua oração diante do Senhor, o Senhor inclusive concedeu para ele mais 15 anos de vida. Veja como esse rei é um rei que teme ao Senhor, que está diante do Senhor. Por isso, meu amado irmão, se faz necessário a pregação da palavra e a edificação do corpo de Cristo. Mesmo nós estando distante uns dos outros, estando em nossas casas, é necessário que a palavra, a pregação da palavra venha nos instruir, venha nos edificar, para que nós possamos cumprir o nosso propósito. Ainda que a palavra seja amarga, ainda que a palavra nos traga uma realidade daquilo que nos acomete, daquilo que está de frente às nossas vistas, essa palavra certamente é para que nós possamos dar ouvidos à palavra, para que essa palavra traga luz ao propósito daquilo que Deus determinou para nós. Havia uma ordem de Deus: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Embora Ezequias tivesse orado ao Senhor e pedido um sinal, inclusive a Isaías, a palavra de Deus vai nos dizer, inclusive, que ele pede para que a sombra retroceda no relógio de Acás, e isso acontece, ela retrocede, e isso também é um marco histórico maravilhoso do sinal de Deus para a vida de Ezequias, ou seja, Deus ouvindo a oração de Ezequias, e Ezequias então está com uma ordem e agora começa a viver a vida nesses 15 anos. O que talvez você faria se você já soubesse que você tem 15 anos, se você já soubesse os anos que estão destinados para a sua vida? Veja, talvez esses 15 anos possam demonstrar exatamente aquilo que você é, mas não o propósito que Deus colocou para você. Como? Simples. Você pode viver e querer viver as coisas boas dessa vida sem o cumprimento do propósito. Foi exatamente isso que Ezequias fez. Nós vamos ver, por exemplo, que Ezequias ele traz pessoas da Babilônia e mostra todo o seu palácio, e mostra todo o seu reino para essas pessoas. Isaías imediatamente vai ter com o rei e vai dizer: Ezequias, quem são esses homens e o que é que você mostrou para eles? Então ele diz: não, eles vieram da Babilônia e eu mostrei tudo, não houve nada que eu não tivesse mostrado, eu mostrei meus armazéns, eu mostrei meus palácios, mostrei minha riqueza. Afinal de contas, eu tenho 15 anos de vida. Não foi isso que Ezequias disse, mas eu estou querendo que você entenda um pouco da comodidade de Ezequias. Eu estou querendo que você entenda um pouco da sua comodidade. Quando Deus tem um propósito de vida, quando Deus tem uma ordem, quando Deus tem uma missão para você, e você simplesmente esquece disso, esquece do propósito, esquece da missão e foca nas outras coisas que não têm relevância para a vida espiritual.
Irmão, nesses dias de confusão, nesses dias de caos, nós devemos olhar para aquilo que Deus é na nossa vida. Embora nós tenhamos respiradores, embora nós tenhamos toda a tecnologia a serviço da saúde, quando a morte vem, não há, escute bem, não há nenhuma outra explicação a ser dada para a morte. Assim como também não há explicação para o nascimento, você já notou? Nós, por exemplo, quando tivemos a nossa filha, eu sempre dizia isso para minha esposa, nós íamos fazer o ultrassom e quando nós voltávamos era aquela alegria. A medicina mostrava para nós que havia um bebê, a medicina mostrava para nós que ela era perfeita, a medicina mostrava para nós todos os limites do seu corpo, a medicina mostrava para nós inclusive os batimentos do seu coração, mas a medicina não mostrava quem era a nossa filha. E isso é o que se trata a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra quem nós somos. A palavra de Deus nos mostra por que vivemos. É por isso que eu digo que Jesus, ao se revelar para nós enquanto Filho de Deus e morrer na cruz do Calvário e nos dar essa vida e nos dar salvação, Ele traz para nós significado de existência. O propósito do homem é glorificar ao Senhor. O propósito do homem é cumprir a sua vontade e ter nele prazer. Ezequias, pelo que aparenta no texto que nós lemos, e se você continuar lendo segundo a Reis capítulo 20, você vai ver isso, que ele simplesmente parou. Talvez ele tivesse como aquele homem que Jesus chama de louco. Louco, essa noite pedirão a sua alma. Louco, essa noite pedirão a sua alma, porque aquele homem lá no Novo Testamento, Jesus vai nos dizer nessa parábola que ele encheu os seus celeiros, ele encheu a sua casa e disse: eu vou construir celeiros maiores ainda, porque alma, você tem muitos bens, come, bebe, folga. E naquela noite, Jesus diz que pediram a alma daquele homem louco. Por isso, nessa manhã, embora essa voz seja uma voz amarga, ela traz luz ao propósito de Deus para você. Traz luz ao propósito de Deus para mim. Nós temos um propósito de entrega nessa terra. A palavra de Deus para o rei Ezequias era: põe a sua casa em ordem. Notem que eu posso fazer muitas coisas. Eu posso, inclusive, pregar sobre pôr a minha casa em ordem para os irmãos. Eu posso me tornar PhD em como ser um design de interiores para colocar a casa em ordem. Eu posso fazer diversas coisas, mas se eu não colocar a casa em ordem, eu não cumpri aquilo que Deus designou a mim para fazer. A palavra de Deus nessa manhã para você é: põe a tua casa em ordem, esteja pronto. Uma das consequências que Ezequias teve de não pôr a sua casa em ordem foi o seu filho. O rei Manassés, ele é um rei que é o pior rei de Israel. Isso está em 2 Reis, capítulo 21, você pode ler lá. O rei Manassés, ele faz tudo ao contrário. E se nós formos fazer uma continha de padaria, você vai ver que o rei Manassés nasce 3 anos depois de Deus ter dado essa ordem para Ezequias e ter dado a ele mais 15 anos de vida. Ou seja, Deus dá 15 anos de vida para ele, 3 anos depois nasce Manassés. Porque Manassés começa a reinar com 12 anos de idade. E ele foi o pior rei de Israel. Vamos ver um exemplo. O exemplo está no livro de Jeremias. Jeremias
capítulo 15. Jeremias capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Preste atenção no que diz a palavra de Deus, lá em Jeremias, profeta Jeremias. Então o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim intercedendo por este povo, eu não lhe mostraria favor, expulse-os da minha presença, que saiam. E se me perguntarem, se você me perguntar para onde iremos, diga-lhes assim diz o Senhor, os destinados à morte para a morte, os destinados à espada para a espada, os destinados à fome para a fome, os destinados ao cativeiro para o cativeiro. Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor, e a espada para matar, os cães para dilacerar, as aves dos céus, os animais selvagens para devorar e destruir. Eu farei deles uma causa de terror para as nações da terra, por tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Para os irmãos terem uma ideia, o rei Manassés, ele sacrificava seres humanos, sacrificava crianças, e isso nós vamos ver lá em Salmo 106, verso 36 e 38. Prestaram culto aos seus ídolos que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas sacrificados aos ídolos de Canaã. Isso foi o que Manassés, que nasceu logo depois da ordem que Deus deu para Ezequias, fez no seu reino. Um homem que poderia ter instruído o seu filho, poderia ter gasto toda a sua energia e gasto todos os seus recursos na instrução do filho para que ele não se tornasse o pior rei de Israel e uma abominação a Deus, cuja a ira trouxe juízo sobre Israel justamente por causa do rei Manassés. Por isso, nessa manhã, irmão, Deus nos traz a consciência de propósito. Nós nascemos para glorificar o nome de Deus, nós nascemos para cumprir cabalmente o propósito enquanto nessa terra. Nós nascemos para crescer em Deus e entregar nessa terra. Na nossa igreja local, Filhos, ide levar o alimento, nós sempre dizemos que nós queremos ser um sinal histórico do reino de Deus, ou seja, nós queremos marcar a nossa geração, assim como Davi fez tudo o que tinha para fazer na sua geração, cumprindo cabalmente o seu propósito de vida na terra, mas também queremos deixar um sinal, um marco histórico, ou seja, para as gerações futuras, queremos investir nas gerações futuras para que eles venham depois de nós, e essa é uma responsabilidade nossa. Porque é certo que ninguém irá viver eternamente aqui nessa terra. Todos nós, exceto os que serão, exceto aqueles que serão transladados, né, na volta de Jesus, todos nós vamos passar pela morte. E o que nós devemos deixar é a marca de Deus em nós, é deixar o legado de Deus, a história de Deus para os nossos filhos, para os nossos netos, para as futuras gerações e para aqueles que se relacionam conosco. Por isso, essa ideia de sinal histórico está baseada em Mateus capítulo 5, onde Jesus diz para nós: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Não se pode acender uma luz e colocar debaixo de uma mesa. Eu estou aqui com uma mesa. Eu não vou acender a luz e colocar embaixo dela, mas eu vou acender uma luz no lugar mais alto da casa para que ela ilumine a casa. O sal, ele altera as características do alimento. Experimente comer um churrasco sem o sal. Não dá, porque o sal traz sabor. Isso é a identidade de quem nós somos. Jesus disse para nós que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, diante daquilo que ele diz, nós devemos cumprir
o propósito pelo qual nós somos identificados, nós somos chamados e a ordem que Ele nos diz. Por isso, nessa manhã eu quero dizer para você, põe a tua casa em ordem e esteja pronto para o dia que o Senhor o chamar. A palavra pode ser amarga, mas ela traz luz ao propósito de Deus para você. Por isso, quando Deus me deu essa palavra em um sonho, eu me alegrei, porque eu pude, inclusive, conversar com a minha esposa e dizer para ela tudo, dizer para ela que eu a amo, dizer para ela estar pronta, porque eu não sei o que pode acontecer no dia de amanhã. Mas é certo que nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. Porque nós dizemos, e eu acredito nisso, que essa grande pandemia, esse grande caos que estamos vivendo nos nossos dias é um sinal da vinda de Jesus. É óbvio que Jesus está às portas. A palavra nos ensina isso desde o livro de Atos dos Apóstolos. Jesus está às portas, mas o que nós não estamos percebendo é que Jesus pode voltar a qualquer momento para nós. Jesus pode voltar a qualquer momento para você. Então, a palavra de Isaías se aplica para nós. Ponhamos a nossa casa em ordem, porque certamente morreremos e não vamos ser restaurados. Seja hoje, seja amanhã, seja daqui 15 anos, como foi Ezequias, a palavra ressoa pelos 4 cantos da nossa vida dizendo: põe a tua casa em ordem. Se você está afastado do caminho de Deus, se você está afastado de Jesus, volte para Jesus. Hoje é o tempo. Põe a sua casa em ordem. Se você nunca quis saber de Deus, se você tem sérias dúvidas a respeito da existência de Deus, eu quero dizer para você, dê-se uma explicação para a morte e para a sua vida. Ou me diga quem é você, se não é a Bíblia que nos diz acerca de nós, se não é o manual do fabricante que está dizendo para nós: vocês são o sal da terra e luz do mundo, e vocês precisam entregar sabor nessa terra e luz para as mentes que estão obscurecidas pelo diabo. Uau! Que missão, que propósito nós temos nessa terra. Meu querido, minha querida que está me ouvindo, cumpramos o nosso propósito. Sejamos aquilo que a Bíblia diz que nós já somos. Foi Jesus quem disse. Cumpramos cabalmente o nosso ministério. Comece a arrumar a sua casa. Peça perdão para quem precisa. Libere perdão para quem precisa ser liberado. Tire a mochila, o fardo pesado, e pegue o fardo de Jesus. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é o que Jesus diz. Tomai de mim o meu fardo, porque o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é a liberdade, o fardo de Jesus é a paz, o fardo de Jesus põe fim às nossas guerras e traz luz à nossa mente, para que tenhamos esperança apenas nele. E para que, assim como nós lemos aqui, Jeremias capítulo 17, nós sejamos como essas plantas plantadas no ribeiro, e ainda que tenha seca, no seu devido tempo darão o seu fruto. Ponha a tua casa em ordem e você verá o que Deus pode fazer por você. Confie em Deus, tenha fé. Ele tem nos falado nesse tempo. Ponhamos a nossa casa em ordem. Deus o abençoe em nome de Jesus.
Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer por mais esse dia. Queremos te agradecer, ó Deus, por essa palavra. Queremos te agradecer, ó Pai, porque isso trouxe luz, trouxe esperança. Embora, ó Deus, seja uma palavra dura, é uma palavra que exorta, uma palavra que traz de volta a gente, ó Pai, para o cumprimento do nosso propósito, para a missão. É a palavra que tira os nossos olhos do nosso sofrimento, tira a nossa palavra, tira os nossos olhos, tira a nossa mente das más notícias que temos recebidos através da TV e dos meios de comunicação e nos traz foco no propósito de vida que devemos viver nessa terra, Pai, que devemos glorificar o Senhor acima de todas as coisas, que devemos viver para a sua glória, que devemos ser, ó Pai, como um pavio que fumega, que queima ardendo e traz, ó Deus, luz para todos aqueles aos quais estão à volta da luz dessa chama acesa através do seu pavio. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, possa visitar os lares agora, que o Senhor possa visitar, ó Pai, aqueles que estão me ouvindo, o Senhor, ó Pai, possa alcançá-los de uma forma poderosa e o Senhor possa trazer sobre eles a sua paz, que neste tempo, ó Pai, de guerra, nesse tempo, ó Deus, de temor, de medo, o Senhor traga sobre eles a sua paz em nome de Jesus, que seja-lhes restaurado a paz nessa família, a paz nesse coração, a paz na vida dessa criança, desse adolescente, ó Pai, que tem medo, ó Pai, de perder os pais, que tem medo, ó Deus, de todas essas informações que têm acontecido nos nossos dias, ó Pai, que ele possa saber que o Senhor tem o controle em suas mãos de todas as coisas e o que o Senhor continua sendo soberano e reinando soberano, ó Pai, no seu trono de glória. Pai, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua casa, sobre todas as famílias que estão, ó Deus, glorificando o seu nome, estão, ó Pai, agora, ó Deus, temendo ao Senhor em toda a face da terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém. Como é bom receber a porção do Senhor. Como é bom saber que o Senhor tem falado com a gente. Que o Espírito Santo esteja falando com você durante essa semana inteira ainda, durante todos esses dias. Que você esteja sensível à voz do Senhor e que comece a praticar aquilo que você tem aprendido. Nós temos recebido pedidos de oração no nosso e-mail. Se você quiser que a gente ore por você, envie um e-mail para a gente. oração@igrejafila.com.br. Oração sem acentuação, sem cedilha, @igrejafila.com.br. Nós temos intercessores que estarão orando por você, pelos seus pedidos. Pode enviar o seu e-mail para a gente. Se você já recebeu sua bênção e quer compartilhar um testemunho, envie seu testemunho para a gente. testemunho@igrejafila.com.br. Nós vamos ter um prazer enorme de receber o seu testemunho e compartilhar nas nossas redes sociais. Deus te abençoe, Deus te guarde e tenha uma semana, tenha dias de vitória na presença do Senhor. Deus te abençoe.